Fala pessoal, o vídeo de hoje é sobre o Versalhes, o VSLH11, o fundo high yield de alto risco. A gente vai entender quais são esses riscos aí inerentes ao ativo. Até um fundo que é bem similar ali ao HCTR, ao DEVA. A gente vai fazer uma análise completa do ativo, analisar um pouco os pagamentos que foram feitos e o que dá para esperar aí de próximos rendimentos, ok? Já peço a vocês aí que se inscrevam no canal, comentem. Participe também do nosso grupo do Telegram, vai estar o link aí na descrição do vídeo e vamos lá. O Versalhes é um fundo de alto risco, a gente vai ver mais, inclusive mais à frente, é um fundo que não está girando tanto a carteira, inclusive está ficando até um pouco atrás dos demais fundos. Se a gente comparar hoje com fundos de alto risco, a gente tem o RPR, a gente tem o CAC-R, tem o ARRI, são fundos aí que estão ciclando bem mais a carteira do que o Versalhes está ficando um pouco atrás. A gente vai entender também esses riscos, qual sempre se fala sobre o Versalhes. É um fundo que conta com quase 90 mil cotistas, distribuiu aí o último rendimento de 11 centavos por cota. Já tem um detalhe aqui, em novembro não houve alteração na composição na carteira do fundo. É um fundo bem parado ali, um high yield. Para mim, assim, na minha opinião, o high yield ele tem que estar se movimentando sempre, tem que estar acompanhando as taxas do mercado. E o Versalhes não vem, inclusive ele já cita aqui que não está com tanta movimentação assim, né? Um fundo de alto risco, ele tem que render bem e tem que ser coerente ali entre o risco e o pagamento, né? O risco e o rendimento. A gente inclusive vai ver o detalhamento desses rendimentos do Versalhes. Ele cita também que 97% da carteira possui proteção contra a deflação. Nesse caso, quando tem uma inflação negativa, o valor negativo é desconsiderado e aí não entra essa parcela negativa na correção monetária do ativo. Ele mostra um gráfico aqui apresentando o número de cotistas crescente, né? Inclusive, os últimos 2 meses deu uma diminuída na aceleração crescente que ele tinha aqui. Então, subiu até um pouco, mas não no ritmo que vinha anteriormente. Ele já inicia com a sua DRE. Ele divide aqui entre o regime caixa e o regime competência. A gente pode olhar aqui, por exemplo, o regime caixa. Os valores aqui foram bem similares aí ao longo do ano de rendimento. O ponto negativo aqui também, ele não bota destrinchado o que são esses CRIs aqui, o que é que a gente tem de correção monetária, o que é que tem de negociação de CRIs. Ele até coloca outras receitas, mas a gente não sabe exatamente se são, as vendas, as compras estão aqui dentro dessas receitas, né? A gente não consegue ver, como a gente vê na grande maioria, o detalhamento de correção monetária, o que é algo muito importante, principalmente nesse período de deflação, né, que a gente já passou, mas a gente conseguia ali acompanhar essa correção monetária despencando conforme ia chegando e atravessando essa deflação. Geralmente a inflação subiu de novo e a tendência é ver os fundos ali, a correção monetária se reerguer, entregando mais rendimentos, né? Mas a gente não consegue ver detalhe. Até aqui no regime competente a gente consegue ver os CRIs aqui que teve uma variação ali maior nos primeiros meses até o final ali de agosto, né? E aí depois ele deu uma caída, provavelmente então correção monetária vai estar tudo somado aqui dentro da parcela de CRIs. Beleza? Aqui os dividendos a gente vai olhar o rendimento melhor aqui no Versalhes, inclusive ele está hoje na faixa de R$ 9,19. Teve uma queda aí, uma desvalorização de quase 6% nos últimos 12 meses. P sobre VP bem descontado, né? Fundo high yield, a gente vai ver a carteira não está rodando tanto. Inclusive a gente comparando os rendimentos dele aí com outros fundos high yield também, ele está ficando bem para trás. Isso explica um pouco desse P sobre VP bem baixo, apesar disso ainda tem 90 mil cotistas. Os últimos rendimentos aí foi o de 11 centavos. E aí a gente compara, por exemplo, com outros fundos ali onde no período aí do meio do ano alguns chegaram a entregar 1,50, 1,60. Ele chegou o ápice ali de 14 centavos, né? Lembrando que é um fundo base 10, é como se ele tivesse entregue 1,40, 1,12, R$1,10 e R$1,16, né? A gente vai ver um pouco mais dessa taxa média dessa carteira, que é até uma taxa alta, mas a gente não consegue ver uns rendimentos tão altos aqui. Inclusive, a gente pode comparar com alguns fundos de médio risco que estão entregando aí valores bem similares ao Versalhes, que aí é um fundo de alto risco. E a expectativa fundo de alto risco, você está indo a um risco maior. A expectativa é que esse risco seja compensado pelo rendimento. Esse rendimento não vem tanto compensando assim. Claro, depende do ponto de vista de cada um, do retorno de cada um esperado. A gente inclusive vê aqui a performance no mercado secundário, ela vem caindo um pouco conforme o passar dos meses. A composição da carteira
84% em CRIs. Dessa carteira, 65,4% está no setor de hotelaria, uma boa parcela ainda no setor de residencial, ok? Ele até vai mostrar aqui a concentração geográfica, mas aqui o mapa ficou bugado, algum problema no relatório. Mas enfim, quanto à alocação dos CRIs, a gente tem aqui um IPCA de 11,07, que é um IPCA considerado de fundos high yields, né? A gente pode comparar ali com os fundos high yields, essa taxa aqui está bem similar. Taxas acima de 10 a gente já considera aí, por opinião, de fundos high yield. Ele está na casa de 11,07, que já é uma taxa bem mais alta. IGPM ele vai ter uma pequena parcela, assim como o IGPDI também, uma pequena parcela, ok? Que a gente vê os indexadores 77% em IPCA, quem manda mesmo na carteira do fundo é IPCA. E por classe, a gente tem até um ponto aqui positivo, o sênior representa a maior parte, 60%, né? Arredondando 60%. Porém, por outro lado, a classe mais arriscada é a subordinada, tem uma parcela também bem grande ali, quase 40% em subordinado, que seria um ponto negativo, né? Se toda a carteira fosse em série sênior, seria com certeza bem melhor. Ou até essa série subordinado, esse peso fosse de série mezanino, né? Até porque a mezanina é mais segura que a subordinada. Mas enfim, isso aqui já explica um pouco do risco do fundo, além dessa taxa mais alta, né? A tendência é que taxas mais altas estejam mais sujeitas à inadimplência, né? O segmento a gente vê logo aqui de antemão, a maior parte é corporativo, até um segmento mais seguro, porém, em multipropriedade e loteamento aí representa aí praticamente 50% da carteira, que são os dois segmentos mais arriscados, multipropriedade e loteamento. Outro ponto negativo também a gente tem aqui no LTV, onde as garantias aqui de 80%, eu vou explicar o que é esse LTV, é de 60%. O LTV, quanto menor, melhor. Ou seja, quer dizer, de cada R$100 que os devedores dele têm de garantia, ele está fornecendo R$80 de empréstimo. Já, por exemplo, se o LTV fosse de 25%, a cada R$100 de garantia que seus devedores tivessem, ele estaria fornecendo apenas 25, ou seja, ele teria 4 vezes o valor do empréstimo em garantias. Ele teria uma garantia muito maior. No caso aqui, de cada R$100, o devedor de garantia, o devedor tem R$80 de empréstimo, né? No caso, vier um problema de R$80 que o cara pegou ali emprestado, ele tem R$100 de garantia, porque não é uma garantia tão boa, ok? Quanto ao portfólio dos CRIs, a gente já vê aqui também um ponto negativo, tem uma certa concentração aqui no resort do Lago Parque, né? Inclusive, ele coloca um rating aqui para seus CRIs e a gente vê que uma grande parcela aqui está com marcação vermelha. Isso aqui a gente pode até ver mais adiante. No próprio relatório ele cita essa parte vermelha aqui são pontos de atenção, tá? Que inclusive merecem um plano de ação, como ele cita aqui, ó. Os pontos em vermelho são ativos com problemas que requerem o desempenho e implantação de plano de ação estruturado, ou seja, já está com problema nesse CRI aqui, já merecendo um plano de ação. Os amarelos aqui manter, né, ativos que requerem um acompanhamento mais próximo, e em verde aqui ativos com a performance aí como esperada ou até melhor, tá? Os amarelos requerem um ponto de atenção e os vermelhos já estão merecendo um plano de ação, ou seja, a gente vê que inclusive o seu CRI ali de maior participação, inclusive acima dos 10%, que também já é um ponto negativo, já merece um ponto de atenção ali. Assim como também o segundo colocado também merece um ponto de atenção, o quarto e aí por diante, o sexto e o sétimo também merecem pontos de atenção. Isso inclusive tem uma inadimplência alta, né? Como ele cita lá, são problemas de inadimplência, problemas inerentes ao CRIs. Talvez até isso também justifique um pouco que esse fundo, não pouco, né? Mas um rendimento abaixo do esperado do Versalhes, inclusive até justifica esse P sobre VP. Um recado rápido aí, antes que eu me esqueça, participe do nosso canal aí, se inscrevendo, beleza? Se inscreva, isso ajuda demais o crescimento. Deixa seu comentário aí se você tem um Versalhes, se você pensa em ter o Versalhes em sua carteira. Assim também, participe do nosso grupo do Telegram, vai estar o link aí na descrição do vídeo, beleza? Continuando aqui, a gente vê que muitos fundos da carteira estão com pontos de atenção. Um ponto positivo que a gente pode mencionar é esse rating que ele coloca no seu relatório gerencial, né? Seria muito bom todos os fundos colocassem
um rating ali. Claro, além daquelas explicações que sempre vem ao final do relatório, eles colocassem um rating de análise rápida como esse aqui. É algo bem interessante, ok? O Resort Lago Park é de série sênior, apesar disso, tá com esse problema, né? Inclusive o GPK aqui são séries subordinadas. Essas séries subordinadas sempre são mais problemas. A gente vê aqui mais fundos com problema, pontos de atenção e mais ponto de atenção. Quanto ao portfólio de fundos, ele vai ter ali cotas do XBXO, é um fundo aí que a gente já vê alguns outros fundos tendo ele em sua carteira. É um fundo que ainda não está rendendo, né? A gente consultar ele aí, pode ver que atualmente ele não estava rendendo nada ainda, beleza? O que é um ponto negativo, porém é como se fosse ali uma compra na expectativa de um rendimento futuro, tá ok? E aqui mais adiante ele vai falar um pouco dos seus ativos em si. O Resort Lago Park, que é a maior participação, inclusive a gente já viu, já é um ponto de atenção, tá? O Versalhes, esse é o fundo high yield aí, esperava-se um pouco mais de rendimentos do fundo, beleza? É um high yield, sempre a expectativa de altos rendimentos, mas ele não vem entregando tanto como esperado, né? A expectativa aí é então a gente ficar acompanhando um pouco mais do Versalhes, beleza? O que a gente tinha para ver hoje era isso. Peço a vocês que se inscrevam no canal, isso ajuda demais o crescimento. Comenta aí algo a respeito do Versalhes, se você tem interesse ou tem esse ativo na carteira, e participe também no nosso grupo do Telegram, tá o link na descrição do vídeo. E valeu, até mais.